Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Pode entrar, eu sou Vanina Sigrist, estou muito feliz que vocês estejam aqui para conversar um pouquinho comigo hoje sobre arte e a internet das coisas. O que será isso? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar a respeito. Essa expressão internet das coisas já tem alguns anos, mas é claro que é muito mais familiar para quem trabalha com internet, com tecnologias, com computação e também, por que não, com a arte, já que muitos artistas hoje dialogam com essa frente aí de criação, de engenharia, de criatividade e tem dado alguns frutos bem interessantes. Nós vamos inclusive assistir alguns exemplos aqui de obras de arte criadas, projetadas, executadas e ouvidas e, enfim, aproveitadas, né, por nós, seres humanos, junto às máquinas, aos computadores e principalmente aos softwares e algoritmos que são criados para esse fim. Muito obrigada por estarem aqui, fico muito feliz, digo isso mais uma vez, para pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e para pedir que vocês compartilhem esses vídeos com quem vocês acham que vai aproveitar e vai aprender, assim como a gente sempre faz. Então agradeço muito por essa participação. Vamos começar nossa conversa. Gostaria de fazer referência a uma palestra proferida pelo professor Silvio Meira há alguns anos no SESI Cultura Digital. É uma conversa que aconteceu em 2015. Tem aqui no YouTube a palestra para que vocês possam acompanhar. Fica aí a referência. Eu a encontrei há alguns anos e eu gosto sempre de indicar aos meus alunos que assistam para que a gente possa conversar sobre essa simbiose da arte com a informática, com a computação e com a internet. Silvio Meira é de formação cientista da computação, ele é da área de engenharia, é também empresário nessa área, mas é professor associado da FGV no Rio e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Silvio Meira, nessa palestra, decide justamente abordar o tema da internet das coisas, falando conosco sobre arte. E ele cita muitos exemplos de ideias, projetos, enfim, que ele chama nesse vídeo de economia criativa. Então, o que é a internet das coisas? Eu não vou, claro, me aprofundar e detalhar para que não fique uma conversa chata. Vocês podem depois procurar, caso tenham interesse. Mas é claro que esse termo faz referência a não estarmos apenas nós, pessoas conectadas em rede, no www, mas também as coisas. Os nossos dispositivos, os nossos televisores, os nossos eletrodomésticos, aparelhos mais sofisticados da área de saúde, hospitalar, enfim. Hoje a gente chama muito esses aparelhos que a gente tem em casa de smarts, não é isso? Então a gente tem uma TV smart, uma geladeira smart, enfim. Há vários projetos nessa área tecnológica que colocam coisas na internet, conectam estas coisas à rede em que nós também estamos. E o Meira, inclusive, aqui nesse vídeo, ele gosta muito de alertar para o perigo da gente não considerar a internet como dois espaços isolados, uma internet para pessoas, uma internet para coisas. Afinal, não é isso que acontece. Então, nós já conversamos aqui nesse canal sobre a arte em diferentes momentos históricos. Iniciamos uma conversa com a arte na pré-história, já falamos da arte na modernidade e na pós-modernidade. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais em obras atuais, recentes, dos últimos anos, que exploram justamente estas tecnologias que nós temos hoje, que criam junto ou co-criam e conseguem, digamos assim,
apresentar projetos e obras interessantes. A gente não vai valorar isso agora, essas provocações eu vou deixar para o final, porque são perguntas também que eu sempre faço aos meus alunos, né? Se você não soubesse que essa partitura foi composta por um robô, né? Por uma inteligência artificial, por um software, você diria que ela é menos interessante, legal ou mais? Você conseguiria identificar a diferença entre uma obra de arte criada por alguém, né, por um artista, por um ser humano ou por um robô? Enfim, são essas as discussões que a gente vai poder fazer com base nos materiais que a gente vai assistir juntos aqui hoje, tá? Então o Silvio Meira levanta muito essas questões, eu tenho aqui algumas anotações bem interessantes que eu fiz, porque ele opta por, ele cita ao longo da sua fala muitos pintores de aquarela, pinturas a óleo, né? Principalmente autores de retratos e autorretratos dos séculos XVIII, XIX, enfim, que conseguiriam, com estas criações, com esta criatividade, com as pinturas, com a sua arte, com a habilidade que eles tinham, já nesta época, a desenvolver uma certa economia criativa. O que é isso? É fazer diferentes variações de uma mesma obra, explorar as cenas diurnas e noturnas, né, de um mesmo ambiente, com as mesmas personagens, fazer o retrato e o autorretrato em diferentes momentos, enfim, ter uma ideia e tentar agregar valor a ela e inserir, digamos assim, uma quantidade aí de trabalho, de divulgação, digamos assim, também da obra, tentativa de reproduzir diferentes cópias, desdobrar a mesma ideia, a mesma cena, a mesma imagem em diferentes outras imagens, para que isso ganhe, né, consistência na carreira aí desses pintores, que os faça conhecidos, e depois essas obras elas vão ser vendidas, revendidas, leiloadas, enfim, por milhões e milhões. Ele gosta muito de, vocês vão poder perceber, quem tiver curiosidade, assistir ao vídeo, que ele fala muito dos valores destas pinturas, e são as mais caras de que se tem notícia. No caso da Suécia, da Noruega, citando diversos pintores aí desses momentos que ele decide localizar, pontuar. Então a economia criativa, na visão dele, nada mais é do que 1% só de criatividade e os outros 99% de economia, de fazer aquilo ganhar valor, ganhar visibilidade. Então os pintores têm equipes trabalhando junto e fazem cópias de si mesmos. Quando a gente fala muito de cópia, a gente fala de reprodução das coisas, de imitação, e imediatamente a gente se lembra dos computadores e dos robôs. A gente já conversou sobre isso aqui no vídeo anterior, justamente sobre a arte e a pós-modernidade, que é muito isso, né? Quer dizer, emular, simular, reproduzir, copiar, multiplicar, de uma forma extremamente rápida, veloz e tal, o que a gente, né, antes fazia manualmente, o que a gente precisa agora reproduzir em série freneticamente, né, para poder exibir, para poder democratizar a arte, para poder vender, para poder fazer, estampar camisetas, enfim, né? Ele cita até o caso de pintores que se especializam em uma determinada tela de Van Gogh e ficam horas e horas por dia pintando apenas os girassóis de Van Gogh, por exemplo, né? Então a arte tem muito isso, tem a questão do mercado, tem a questão da economia, tem a questão do seu valor, dos quantos milhões, às vezes, de dólares vale um único quadro, e assim por diante. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso.
E aí ele fala dessa questão, os artistas e as cópias que eles fazem do quadro, por exemplo, ou da aquarela que eles desenvolvem. E na cultura digital, o digital também cria as suas cópias e os robôs sabem fazer as suas cópias. Só que ele diz, a gente não deixou as coisas quietinhas lá nos seus devidos lugares, a gente não quer apenas coisas que façam tarefas simples na nossa vida, a gente não quer que os robôs simplesmente pintem paredes ou pintem automóveis. A gente vai fazer com que os robôs pintem quadros. Uma coisa é você ensinar, digamos assim, um computador, né, através de um software a imitar um quadro de Van Gogh, por exemplo, ou do Munch, O Grito, né, que é outra obra que ele também cita nesse vídeo, mas algo bem diferente é você fazer com que o computador aprenda o estilo de Van Gogh, Picasso, enfim, e passe a criar novas obras, novos quadros que poderiam ser atribuídos a Picasso, que teriam a assinatura de Picasso após a morte desses pintores e desses artistas. Isso é a economia criativa e essa é a simbiose da arte, mesmo que clássica e pré-internet, agora com a internet e com o digital ganhando tanta força como ganhou nesses últimos anos. A gente sabe, então os robôs hoje, os programas de computador, os aplicativos, enfim, os softwares, os algoritmos, ele diz, criam arte ou co-criam a arte junto com engenheiros, com desenvolvedores, com artistas, com bailarinos, a gente vai ver logo mais. Então, equipes, né, bem interdisciplinares hoje trabalham juntas para poder desenvolver arte, né? Então a gente vai ver alguns exemplos hoje aqui, espero que vocês gostem deles. E então a gente pode pensar que estas coisas e estes robôs que criamos para executar determinadas tarefas, inclusive esta, de pintar quadros, por exemplo, ou de compor músicas e partituras, estão em rede, estão também na internet. Isso é a internet das coisas. A internet que começou muito mais com uma tentativa de reunir pessoas e acumular um certo conhecimento enciclopédico que facilitasse o acesso dessas pessoas a ele, poder acessar um conhecimento enciclopédico no computador com acesso à internet e poder falar com pessoas através da internet, né? Quase como mais um meio de comunicação de massa que vem na esteira desses outros sobre os quais a gente também já conversou aqui, rádio, televisão, enfim. Não é isso, a internet hoje é muito mais. É um espaço de socialização extremamente grande, socialização esta que compreende justamente a reunião não só de pessoas, mas coisas. Não só de pessoas, mas outros animais, outros seres vivos, florestas e todos os dados e informações que hoje a gente consegue registrar e jogar em rede para poder arquivá-las, para poder compartilhá-las com equipes, com outros institutos, outras universidades, outras academias, outros grupos de pesquisa, enfim. Então a gente tem milhares de sensores e possibilidades tecnológicas hoje de entender a inteligência da floresta amazônica, por exemplo, né? A vida marinha com tartarugas, golfinhos e tantos animais marinhos que hoje a gente consegue monitorar através de sensores, de chips, de dispositivos que estão em rede. Então, a internet das coisas começa dentro do mar com um animal vivo em específico e passa pelo próprio dispositivo, pela figura do biólogo, do pesquisador que está envolvido nessa pesquisa, pelo servidor que vai justamente receber essas informações, armazená-las, por toda a comunidade com a qual esse pesquisador dialoga para poder também divulgar os seus resultados. Esses resultados certamente serão publicados em algum artigo acadêmico, científico, que estará digitalmente disponível também para download. Enfim, isso é a internet das coisas. Reúne pessoas, mas não só, reúne também coisas,
dispositivos, outros animais, outras formas de vida, comunidades grandes ou pequenas, ideias, enfim, tudo está em rede. Tudo está na internet, ou praticamente tudo. Então, isto é a internet das coisas. E a arte está na internet. A arte está sendo hoje criada, pensada, divulgada, vista e conhecida na internet, ou porque estritamente nasce em meio digital, ou porque o meio digital e a rede em algum momento entra nesse processo de criação, de divulgação e de alcançar o seu público. Em algum momento a internet está também aí presente, nem que seja pela rede social do artista que consegue divulgar o seu trabalho no Instagram, por exemplo, no próprio YouTube, ou a Orquestra Filarmônica que tem o seu canal aqui, ou enfim, mas não é só isso, esse é mais o ponto de chegada. É só um ponto, um nó dessa rede bastante complexa, inclusive, que reúne artistas, reúne outros profissionais, equipes grandes, o próprio público, né, que recebe, que reage a essa obra, enfim, e todos os recursos que são usados. Então, em algum momento aparece a rede, aparece a internet, aparecem os programas e softwares que ajudam, que cooperam, que co-criam estas obras, como a gente está mencionando aqui, tá? E vamos então a elas, vamos assistir juntos alguns exemplos, e esses exemplos eu emprestei justamente do Silvio Meire, dessa palestra para o SESI Cultura Digital, que ele deu aí em 2015, como eu mencionei, porque são ótimos exemplos e de várias áreas da arte. Então a gente vai começar pelo balé. Diz ele que aprecia muito o balé, e ele fez referência a um balé, a uma apresentação em específico, que eu encontrei aqui no YouTube. Vou também mostrar um pouquinho para vocês, com Francesca da Rimini e direção de Tariq Abdelgawad. Vou colocar a referência aí. O que aconteceu nesse balé? Eu propositalmente não coloquei exatamente as imagens que ele mostra na palestra dele e coloquei só a obra tal qual aparece inclusive no canal da bailarina, né, da Francesca. Ela tem um canal e ela colocou essa apresentação lá. Mas aqui a gente só vai conseguir ver as cenas dela contracenando no palco e dançando tão lindamente, tão levemente, tão, né, extraordinariamente quanto dança. Mas a gente vai depois conversar um pouquinho sobre como tudo isso foi feito e por que esta arte tem a ver com a internet das coisas. Combinado?
Bem, o que nós acabamos de assistir foi um balé filmado por um robô. A câmera é uma câmera muito especial que não dependeu da participação de um cameraman, né, de um ser humano, mas sim de um braço mecânico, quase como uma grua especial que foi posicionada nesse ambiente para que esse balé pudesse ser filmado. Mas não é só a câmera, senão vocês vão dizer, ah, Vanina, mas câmera tudo bem, a câmera filma, isso não necessariamente quer dizer que a arte dependa disso, enfim. Mas todo o processo criativo foi pensado, e aí coincide aí com a expressão que o Silvio Meira usa da economia criativa. Qual que foi a economia criativa do projeto? Né? Qual foi a necessidade aí de engenharia no processo criativo, no processo artístico? A Francesca teve de executar por mais de uma vez essa peça para que o software registrasse os seus movimentos e pudesse antecipadamente saber onde ela estaria durante a coreografia, para que ele também se antecipasse e a acompanhasse nos momentos certos. Claro, eu não posso deixar um robô lá aleatoriamente fazendo o movimento que ele quiser, porque senão ele não vai necessariamente filmar os momentos da coreografia em específico que eu queira. Então foram necessários muitos ensaios. Ela, enquanto bailarina, não sei se foi pela primeira vez ou não que participou de algo assim, mas teve de se adequar a esta nova possibilidade, a esse novo desafio na arte de dançar com uma roupa em específica, um macacão, com muitos sensores, quase eletrodos parecem assim no corpo todo dela, ficaram ali colados para que ela pudesse executar a coreografia. O software aprendeu a coreografia, e olha que curioso, não é só isso, ela não está ensinando uma coreografia para que um robô, né, como eu estou chamando aqui ironicamente, só para brincar, computador, software, enfim, são todos sinônimos nesse caso, pudesse simplesmente fazer a gravação, a filmagem e pronto. Uma vez que a máquina aprendeu a coreografia, caso ela, enquanto bailarina humana, erre algum passo, algum movimento, o computador avisa. É quase como uma correção, né? Uma reprimenda, uma colaboração, uma avaliação da máquina em relação ao processo, ao movimento artístico dela, para que eles refizessem o trecho, se fosse necessário, para aí poder ser feita a gravação. Então, a gente conversou no vídeo passado, espero que vocês assistam, tenham interesse e assistam, da arte após modernidade, sobre essa questão de uma mútua interação do humano com a máquina, na qual a gente já não consegue mais perceber exatamente quando inicia e termina a participação de um, começa a participação do outro. A fronteira entre o artista, por exemplo, no caso da Francesca aqui no balé, e deste braço mecânico que já conhece muito bem a coreografia e está ali para poder filmá-la de uma forma inviável humanamente, né? Inviável. Então, há coisas hoje que só as máquinas fazem, nós temos de admitir de uma vez por todas, porque se a gente bate de frente com elas, a gente perde. Vai perder o jogo sempre, vai perder a guerra sempre. Eu digo isso aos meus alunos, por que a gente está competindo com as máquinas? Não estamos. Devemos simplesmente aceitar, cooperar e tentar também fazer algo novo e explorar novas possibilidades com elas, por mais que elas muitas vezes nos deprimam, por mais que elas muitas vezes gerem problemas físicos, mentais, psicológicos, emocionais dramáticos na humanidade, porque é isso que tem acontecido, mas elas também conseguem salvar muitas vidas. E eu estou dizendo isso num sentido muito amplo. Salvar vidas, às vezes, de pessoas que têm algum grau de autismo, né? Salvar vidas de pacientes os mais diversos, que possuem talvez alguma síndrome ou algo assim, e terapias que são feitas muitas vezes com o uso dessas tecnologias são terapias bem-sucedidas. E nós conseguimos fazer arte com estas máquinas, também com esses seres artificiais, olha que curioso. Então esse balé é belíssimo, lindíssimo, a gente
assiste e frui desse momento. E se nós não soubéssemos desse projeto, muito que bem, mas eu estou contando um pouco os bastidores do balé e da coreografia para que a gente sinta, perceba justamente isso, que o processo criativo é sempre colaborativo, e é colaborativo do humano com não humanos e com coisas que estão em rede, conectadas, que estão aí conosco, convivendo na internet, porque a internet, volto a dizer, é um espaço de convívio e de socialização, não é o espaço em que você vai, faz download só do que você quer, você acessa um determinado conhecimento pronto ou não, e assim por diante. Tem muita gente que talvez só faça isso, só busque entretenimento, só gaste horas e horas em redes sociais extremamente, né, complicadas e perversas, mas é claro, tem também essa questão dos ganhos, de possibilidades que estão abertas para a arte na cultura digital. Vamos ao segundo exemplo, então. E em 1987, foi realizado um projeto chamado AMI, né? É uma sigla para Experiments in Musical Intelligence, ou experimentos de inteligência musical. De novo, nós temos aqui o desenvolvimento de um software que conseguiu compor de uma única vez mais de 5.000 corais de Bach. Então você ensina a máquina o que é Bach. Ele vai conhecer repertório de Bach, você registra todo o repertório ali e com base nesse estímulo, sabe, um estímulo quase behaviorista, né? Aquele estímulo do te dou um choquinho, ratinho dentro ali da gaiola, se você fizer algo que eu não queira, e te dou o estímulo da água ou do alimento e do aconchego se você reagir da forma como eu espero, para fazer um certo condicionamento. Nós somos condicionados nas redes sociais assim também pelos likes e dislikes, mas isso é tema para outra conversa. E aí eles ensinaram Bach ao computador e o computador fez isto. Ou seja, em última instância, a gente poderia pensar, e agora? Não precisamos mais criar arte? Conseguimos desenvolver máquinas sofisticadas que já fazem isso por nós? Qual o nosso papel, então? Onde a gente entra nessa história? Já que as máquinas conseguem pintar quadros, como eu mencionei, fazendo réplicas, mas também criando novos quadros com uma assinatura em específico, mas que também não precisa ser uma única assinatura. Só copio Van Gogh ou Picasso. E se eu ensinar a máquina a misturar os dois? E se eu fizer uma composição dupla ou tripla e começar a misturar autores cubistas com pintores renascentistas, enfim, juntar um Da Vinci com um Mondrian e assim por diante. Então também é possível, talvez seja até um pouco mais possível, lógico, né? Hoje em dia com esses recursos, fazer a mistura, né? Fazer o híbrido. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos aqui, o que é muito comum. Então, qual é o nosso papel? O que nos cabe agora fazer? Sentar e deixar a máquina fazer todo o serviço pela gente? Né? Quer dizer, nem a arte mais, que parece ser esse campo do criativo, do impulsivo, do visceral, do sentimental, também do intelectual, claro, né? Mas um intelectual assim que sempre teve muito a nossa cara, porque são os nossos problemas que a gente
consegue transbordar ali, são os nossos dramas que a gente tenta explorar pela arte, na arte, com linguagem artística, enfim. E agora? As máquinas são melhores do que nós até nisso. Executam Bach, compõem milhares e milhares de partituras de Bach. E aí, o terceiro e último exemplo deste nosso vídeo, de novo na área da música, de novo envolve a criação de um software muito sofisticado. Tem um vídeo aqui, inclusive, em que o grupo de pesquisa da Universidade de Málaga explica como foi feito. Aí eu deixo a critério de quem é da área de computação, claro, porque eu não vou saber exatamente detalhar o que é. Apesar dos meus alunos me ensinarem muito nesse sentido, porque eles são dessa área de TI, algoritmos genéticos foram usados, e eles dizem que é como se fosse uma genética humana, uma genética de um ser vivo qualquer. Algoritmos genéticos foram usados, esses algoritmos eles têm uma capacidade de adequação, de reorganização, de autocorreção bem interessante, já bem desenvolvida. E aí eles também criaram um acervo gigantesco disponível, inclusive para download, e que está sendo vendido em algumas plataformas, enfim, de todo e qualquer tipo de música. Você vai dar uma festa, você consegue baixar ali música para 3, 4 dias seguidos. Você vai participar de algum evento ou algo assim, você quer ouvir uma música em específico, enfim, gêneros musicais os mais diversos, estilos os mais diversos, combinações e recombinações as mais diversas, enfim, inclusive música clássica e tal, e peças para orquestras, sinfônicas, filarmônicas e tal. E a própria Filarmônica de Málaga, da mesma universidade em que esse programa foi desenvolvido, executou a partitura. Então vejam que curioso, eu estava justamente perguntando isso agora há pouco. Qual é o nosso papel agora na arte? Estes músicos em específico, eles decidiram executar uma partitura que o programa, que o computador criou. Não que necessariamente precisasse, porque o computador também executa, obviamente. As músicas que ele compõe, ele mesmo executa, ele mesmo toca. Mas eles decidiram executar. Eu não tenho uma imagem aqui da orquestra filarmônica em específico, porque eu não localizei nenhum trecho que fosse aqui significativo para colocar, mas tem sim de um pianista que tocou ao vivo ali no palco em 2012, quando eles decidiram fazer um evento na universidade, transmitiram ao vivo este concerto com vários músicos executando estas partituras. Muito interessante, porque os engenheiros responsáveis pelo projeto estavam ali apresentando quase como curadores do concerto. Olha que curioso como tudo mudou. Não havia um maestro, não havia um regente, né? Eram os engenheiros de computação que estavam ali apresentando um concerto, né? E no palco eles explicam um pouquinho como foi o projeto, enfim, e nós assistiremos à execução de um trecho aqui por um pianista dessa orquestra, desse grupo. E o título também do vídeo é bem curioso, né? O concerto aconteceu em 2012, como eu mencionei, e o título do vídeo é bem curioso, é bem provocativo, né? Quer dizer, as máquinas conseguem aprender música, né? As máquinas podem ser musicistas hoje. Olha que curioso, né? Vamos ouvir um pouquinho.
Temos aí, como vocês puderam ver e ouvir, um outro exemplo de um superagenciamento de humanos com máquinas, da arte com a internet e com as coisas, que é tudo isso que a gente cria e que permite que hoje a gente crie de modo artístico, enfim, o que a gente pretende. Então são projetos realmente que exigem aí a participação, né, e a cocriação de muitos atores, de muitos nós desta rede chamada internet. E por fim, para encerrar, eu gostaria de lembrar de um vídeo que tem aqui no nosso canal sobre o Raymond Queneau, intitulado A Matemática da Poesia, se não me engano, em que eu falo de um livro dele, que é um projeto que ele tinha, participando do grupo Oulipo, de tentar justamente criar alguns livros que pudessem ser milhares e milhares de livros em potencial, permitindo que o leitor os lesse não de forma linear, de forma contínua, e pudesse justamente desmembrar em partes menores e recombiná-las de uma forma bem interessante. E o Silvio Meira, nessa palestra, que eu mencionei aí no início deste nosso vídeo, fala do Queneau e cita um outro livro dele, em que ele desenvolve também essa mesma ideia da combinatória, o meu vídeo era sobre um livro em que ele apresentava 99 versões diferentes da mesma história, do mesmo enredo. O que o Silvio Meira cita é um livro em que ele apresenta um conjunto finito de versos que seriam versos de sonetos, só que esses sonetos seriam milhões de sonetos que seriam gerados, desculpem, pela recombinação e combinação contínua destes versos. Você conseguiria ter assim um livro elevado ao quadrado, né? Até é uma expressão que se tornou até um pouco comum em relação para fazer referência a esse grupo do Oulipo, né? Que é o Voir de Littérature Potentielle, falei dele aqui, ou seja, uma literatura elevada ao quadrado, porque você começa a criar obras que não são, vejam que curioso, que não podem ser humanamente lidas porque não se esgotam numa única vida, mesmo que a gente viva 100, 200, 300 anos. Levaria às vezes milhares de anos para que todos os sonetos inventados ali pelo Queneau fossem lidos. Então nós particularmente não conseguimos ler estes livros e esta coletânea, né? Esse conjunto de sonetos que podem ser criados através desta combinatória. As máquinas sim, garanto que elas leriam em poucos minutos. Mas que tipo de leitura é essa? É uma leitura de decodificação, isso sim, claro, a gente não faz esse tipo de leitura. A gente decodifica e a partir daí a gente também se emociona, chora, grita, se desespera, fica super feliz, acha que tem tudo a ver, que o compositor parece que te conhecia, que tá falando da tua vida ali. A gente faz isso brotar, ganhar sentido, dialogar com tudo que a gente traz dentro da gente, né? Mas é bem interessante porque ele cita o mesmo autor que a gente já discutiu aqui. Então, também indico esse vídeo para que vocês assistam. Espero que tenham gostado e eu os espero na próxima, né, no próximo vídeo, na nossa próxima conversa. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Até lá!